Oi, crianças, tudo bem? Estamos aqui, na nossa aula de matemática e hoje nós estamos com um conteúdo novo, certo? Nosso conteúdo de hoje vai ser medidas de massa, certo? É do capítulo 3 do livro de vocês, certo? Medidas de massa. No capítulo 3 nós temos a medida de massa e medidas de capacidade. Só que na nossa aula de hoje, nós vamos estudar só as medidas de massa, tá certo? Iremos ter 2 aulas de medidas de massa, ok? Antes de começarmos o nosso conteúdo novo, vamos o quê? Vamos realizar as correções das atividades da aula passada que eu passei para vocês, tá certo? Então, peguem a FA de vocês. Página 65, certo? Da FA de vocês. Coloquem aí. Aqui vocês vão colocar o nome de vocês e aqui a data que vocês realizaram a atividade. Vamos lá para as nossas correções. Primeira questão. Camila e o pai dela querem saber quantos palmos de comprimento e de largura tem um guarda-roupa. O comprimento encontrado foi de 12 palmos. Do pai foi 12 palmos. E 18 da Camila. E a largura encontrada foi 24 palmos do pai e 36 palmos de Camila. Pergunta-se na questão A, no item A, por que Camila e seu pai obtiveram medidas diferentes? Porque o tamanho do palmo da Camila é diferente do tamanho do palmo do pai, certo? Então, os palmos são diferentes, por isso que eles tiveram medidas diferentes, tá certo? Esta é a questão A. Na B, o que eles podem utilizar para ter certeza da medida? Eles podem utilizar o que nós estudamos? A fita métrica, tá certo? Na questão 2, com a fita métrica, você vai medir, certo? O seu pé, vai colocar aqui a medida do seu pé, a medida da sua mão, a medida do seu lápis, a medida do caderno, certo? Vocês vão colocar aqui. Então, é uma resposta pessoal. Cada um, com certeza, vai dar uma medida diferente. E também, vocês vão colocar aqui no item E, a medida da mesa que você está realizando essa atividade. Vocês que estão em casa, certo? Você vai medir onde é que você está fazendo a correção da sua atividade, né? Então, é numa mesinha, então você mede essa mesa que você está, certo? Ok? Então, esta segunda questão é pessoal. Cada um vai pegar a sua fita métrica. Construímos também na aula passada a fita métrica, lembram? Vocês vão pegar a fita métrica, eu disse que era para vocês guardarem, que vocês irão utilizar em outras atividades. Crianças, agora para a terceira questão, certo? Nós vamos utilizar o quê? A nossa régua. Vocês utilizaram a fita métrica aqui na segunda questão, certo? E agora, na nossa terceira questão, nós vamos utilizar o quê? A régua. O que é que vocês vão fazer? Olha só. A, B, C, D e E. Vocês vão utilizar as medidas que vocês colocaram aqui, ó, na segunda questão, certo? E vão fazer a metade. Por exemplo, a medida do seu pé. Se você medir o seu pé e ele deu uma medida de 20 centímetros, certo? Aqui na A, vocês vão colocar a metade de 20. Quanto é a metade de 20? 10. Então, você vai, com a régua, traçar um traço, certo? Você vai fazer um traço com a régua do 0 até o 10. É a metade, certo? Vou explicar mais uma vez agora. Agora a B. Vamos supor que a sua mão deu uma medida de 8 centímetros. A sua mão, tá certo? Quando for no B aqui e você não deu 8 centímetros lá, certo? Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer a metade de 8. Quanto é a metade de 8? 4. Então, você vai com a régua, um traço na medida aqui, 4 centímetros, começando do 0 até o 4. Lembrando que são as medidas daqui da segunda questão,
tá certo? É a metade que vocês vão fazer aqui, ó, em cada um desses quadrados. É só um traço, uma linha, tá bom? Então, essas foram as atividades que foram realizadas na aula passada, certo? Fizemos as nossas correções hoje, tá bom? Agora, nós vamos dar início ao nosso conteúdo novo. Prestem atenção. Crianças, agora nós vamos dar início ao nosso novo conteúdo, certo? Que é medidas de massa, tá bom? Capítulo 3. Coloquem o livro de vocês na página 128. Olha só, vocês vão ver esta imagem aqui, ó, certo? Da medidas de massa. Para realizarmos a medida de massa, nós utilizamos o quê? Alguns instrumentos, certo? Para medir a massa, que é a quantidade, tá bom? Qual é o instrumento que nós utilizamos? Nós utilizamos a balança, certo? Lembram que lá nas medidas de comprimento, né, que da aula passada, nós utilizamos a fita métrica, a régua e a trena. Não era para medir o comprimento? Agora, certo? Nas medidas de massa, o instrumento utilizado vai ser a balança. Como vocês podem ver aqui na página 130 do livro de vocês, ó. A balança, certo? Aqui nós temos uma balança digital, certo? Ó, onde tem uma pessoa com os pés, está medindo aqui o peso da pessoa. Temos também esse outro modelo aqui de balança, como vocês podem ver, ó, medindo a quantidade, o peso de cada ingrediente que tem aqui, certo? E temos também essa outra balança aqui, ó, certo? Medindo o peso, tá bom? Então, não se esqueça, o instrumento utilizado para medir a quantidade de massa é o quê? É a balança, tá bom? Com esses instrumentos em comum, utilizamos para medir a massa. Como eu falei para vocês, os três instrumentos aqui, ó. Todos os três são balança, só que são balanças diferentes. Tem aquela balança para medir o seu peso, tem aquela balança que você vai no mercantil, né? E mede a quantidade de fruta que você vai comprar, a quantidade de arroz. Então, é um outro tipo de balança, certo? Então, há vários tipos de balança para medir o peso. Temos na página 130, certo? Um exercíciozinho aí, mão na massa, página 130, tá certo? Olha só, primeira questão, vamos fazer aqui juntinho. Deixa eu colocar aqui meu lápis. Colocar aqui na cor azul, adoro azul. Vamos lá? Deixa eu ver o que está escrevendo, tá. Então, vamos lá. Primeira questão. Marque com um X o que você poderia medir usando uma balança, certo? Na festa junina. O que é que você pode medir utilizando uma balança? Vamos ver aqui as opções. Temos a quantidade de suco que será vendido. Será que eu posso? Não utilizo a balança para medir a quantidade de suco. Eu utilizo o quê? O copo. Então, essa daqui eu não vou marcar um X. O comprimento da corda do cabo de força. Gente, o comprimento da corda, eu não vou medir com a balança, eu vou medir o quê? Com a fita métrica, não é verdade? Então, essa daqui também eu não marco X. A temperatura do forno para assar o bolo de chocolate. Gente, eu vou colocar uma balança dentro do forno? Claro que não, né? Ali é a temperatura, que é o termômetro, certo? Que nós já vimos em medidas de tempo. Também não vou marcar. A quantidade de açúcar que vai no pé de moleque. Agora sim, eu pego o açúcar e vou medir a quantidade dele pela balança, certo? O açúcar eu meço pela balança. Então, você vai marcar um X aqui, ó, a quantidade de açúcar. E o último item, a quantidade pinhão comprado para vender na festa. Também eu utilizo a balança. Então, você vai marcar um X.
Então, só vai ter um X nesses dois, a quantidade de açúcar e a quantidade de pinhão, tá certo? Só esses dois vocês marcam X. Esses dois eu utilizo a balança para medir o peso. Quilograma e grama. Alguns produtos são vendidos em gramas e outros são vendidos em quilogramas, certo? A unidade padrão dessa massa do grama é representado por essa letrinha aqui, ó. A letrinha G, certo? Toda vida que vocês verem o G, vocês já sabem que é grama. E é muito comum usarmos os seus múltiplos, que é o quilograma. O quilograma é representado pela letra KG, certo? Temos o quilograma. Então, eu posso dizer que 1 quilograma, 1 kg, é igual a 1000 gramas, que é o G, certo? Olha só esse quadradozinho aqui, não pode esquecer, certo, crianças? 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Temos aqui 1 kg, que é o símbolo, que é igual a 1000 G, certo? Que é o gramas. Certo? Não podemos esquecer. Por que, tia? Porque se eu perguntar para vocês quanto é que vale 2 kg em gramas, se 1 vale 1000, 2 vai ser 2000, certo? Então, você não pode esquecer que 1 kg é igual a 1000 gramas, certo? E se no lugar do 2 for um 3 kg, vai ser quantas gramas? 3 kg? Vai ser 3000 gramas. Deixa eu colocar aqui embaixo. 3000 gramas. Tá um pouquinho torto. Ô, mousezinho ruim. Pronto. 3000 gramas. Tá certo? Então, não se esqueça. 1 kg é igual a 1000 G. 1000 gramas. Vamos agora para a nossa atividade Mão na Massa. Certo? Da página 131. Vamos lá para a primeira questão. Acompanhe aí. Quando levamos nossos animais de estimação ao veterinário, algumas vezes nos pesamos com eles. O veterinário subtrai o nosso peso e assim consegue calcular o peso do animal, a quantidade de medicamento que ele precisa receitar. A balança mostrou que juntos temos 35 quilogramas, certo? Juntos, os dois juntos. Se eu peso 28 quilogramas, quanto quilogramas vai pesar o meu cachorro? Gente, é bem facinho de fazer, certo? Nós dois, certo? Nós dois, eu e o cachorro, pesamos 35, ó. Certo? Eu e o cachorro. Aí o que acontece? Agora só eu, que é o meu peso, vai ser 28. Só o meu peso. Só o meu peso vai ser 28. Só o meu peso. Eu quero saber quanto é o peso do cachorro. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que subtrair, certo? Eu tenho que diminuir. Deixa eu diminuir quem? O peso de mim, do cachorro, de nós dois, menos o meu peso, para me saber quanto é o peso do cachorro. Tá bom? Conseguiram entender o raciocínio? Então, vamos lá. Eu vou ao quê? Vou passar um traço e vou diminuir, certo? Vamos lá. 5 tira 8, ó. Eu não posso tirar 8 daqui, porque eu só tenho 5 dedos. O que é que eu faço? Vou tomar emprestado desse 3 aqui, ó. Corto 3, certo? No lugar do 3 vai ficar um 2.
E o 1 vai vir para cá, ó, para perto do 5. Para ficar quanto? Para ficar 15, certo? Então, vamos lá. 8 para chegar em 15. Ah, tia, eu não sei fazer desse jeito. 8 para chegar em 15. Então, como é que você vai fazer? Você vai fazer 15 bolas ou 15 tracinhos e vai tirar 8, certo? Eu vou contar nos meus dedos, tá bom? Eu tenho 8, vou ficar aqui com 8, ó. Para chegar em 15, eu vou botar nos meus dedos. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tenho 5 dedos nessa mão e 2 nessa, que vai dar 7. Então, 15 tira 8, 7. Olha só, estão vendo? Agora, 2 tira 2. Ah, tia, é muito fácil, 0. Ou seja, qual é o peso do cachorro? 7 quilos. 7 kg. Tia, eu quero colocar o nome quilogramas. Posso colocar? Pode. A tia vai fazer o símbolo kg. Então, 7 quilogramas é o peso do cachorro, certo? Muito bem, essa daqui estava muito fácil. Vamos agora para a nossa segunda e última questão. A segunda e última questão. Observe a balança em equilíbrio e complete as frases. Tenho aqui a balança, como vocês podem ver. De um lado eu tenho 1 kg, certo? E do outro lado eu tenho 500G e 500G, que é o 500 gramas. 500 gramas mais 500 gramas vai dar 1000 gramas, certo? Lembram daquela dica que eu falei que 1 kg... Lembram que eu falei? 1 kg é igual a quanto? A 1000 gramas. Lembram que eu falei? Vou colocar bem aqui para vocês relembrarem. 1000 gramas. Certo? Olha só. Ok? Então, 1 kg é 1000 gramas. De um lado eu tenho 1 kg e do outro eu tenho 2 de 500. Mas se eu somar as 2 de 500, vai dar 1000. Então, eu posso dizer que essa balança ela está em equilíbrio. Ela está no mesmo peso, certo? O mesmo peso que eu tenho do lado esquerdo é o do lado direito. Então, eu posso dizer que esses dois são o quê? São iguais. Vamos agora para a pergunta. 1 quilograma é o mesmo que 1 quilograma, olha só, olhar para cá, para cima, 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Então, você vai colocar 1000 G, 1000 gramas, certo? Porque eles dois são iguais. O próximo, metade de 1 quilograma é o mesmo que meio quilograma. Ou seja, se eu tenho 1000, qual é a metade de 1000? 500 gramas. Então, a metade de 1000 é 500. E agora que é o último item, pergunta, diz o seguinte. Deixa eu colocar mais para cá, pronto. 2 quilogramas, olha só aqui em cima, ó, 1 quilograma é 1000. Então, 2 quilogramas vai ser quanto? 2 quilogramas vai ser 2000. Certo? 2000 gramas. Eu não vou colocar o nome gramas, que no livro de vocês já tem o nome gramas. Então, eu vou colocar 2000, certo? Perguntinhas que a gente já tinha visto mais em cima, né? Já tinha explicado para vocês, tá certo? Bem, crianças, hoje demos início, tá bom? A mais um conteúdo novo, falando sobre medidas de massa, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Nós vimos o instrumento que é utilizado para medir a massa, certo? Vimos que 1 kg é igual a 1000 gramas, tá bom?
Então, nós demos início, né, à medida de massa. Na próxima aula, certo? Iremos dar continuidade à medida de massa, tá bom? A tarefa de casa de vocês é na FA, nas páginas 69 e 70, ok? Façam as atividades de vocês bem direitinho. E na próxima aula, a tia realiza as correções dessas atividades, tá bom? Um beijo, um abraço e até a nossa próxima aula. Tchau!